Olá, boa tarde. Meu nome é Helder Lima de Queiroz. Eu sou pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Manirauá, sediado em Tefé, no estado do Amazonas, e eu vou hoje fazer uma palestra para vocês. Vamos começar então? Vamos lá. Muito bem. Eu vou falar hoje com vocês a respeito do uso sustentável e da conservação da biodiversidade usando o conhecimento tradicional, criando um novo tipo de extrativismo e estratégias para o desenvolvimento regional na Amazônia, especialmente destacando qual é a participação da ciência e da tecnologia nesse processo. Bom, eu acho que não preciso nem explicar mais profundamente, porque todo mundo já sabe, mas é sempre bom destacar que a história econômica da Amazônia é baseada numa sequência de ciclos de extrativismo, com exceção da última estratégia que foi adotada, que foi, a partir da ditadura militar, a criação de um modelo de industrialização centralizada que está baseado na importação de insumos tecnológicos e isenção fiscal. Mas, apesar disso, a gente tem que lembrar e tem que entender que as práticas de extrativismo na Amazônia ainda são muito importantes do ponto de vista socioeconômico. Enquanto que no Brasil o extrativismo representa apenas 0,1% do nosso PIB, no caso da Amazônia, o extrativismo representa quase 10% do nosso PIB. E se a gente dividir isso pelos estados, a coisa fica bem mais interessante. A gente pode ver aqui para todos os estados da Amazônia a participação das diferentes formas de extrativismo, a animal, a vegetal e a mineral, em cada um dos estados da Amazônia. E aí a gente pode perceber que a gente tem três grandes casos na Amazônia. Casos em que o Estado se parece muito com o perfil nacional, ou seja, com uma pequena participação do extrativismo na economia, no PIB estadual, que são os casos de Roraima, Acre, Tocantins e Amazonas, onde a participação do extrativismo varia de 1% a 1,6% do PIB estadual. Um caso intermediário, que são os casos de Rondônia e Amapá, em que o extrativismo representa de 2% a 10% do PIB estadual, e o caso isolado do Pará, onde o extrativismo representa aproximadamente 25% do PIB estadual. O caso do Pará é um caso muito especial, vocês podem ver aqui, em que o grande destaque do extrativismo estadual é o extrativismo mineral. Desculpa. Bom, a produção extrativa nos estados da Amazônia, ela está fortemente focalizada no extrativismo mineral, como vocês podem ver por essa figura. Mas a gente vai conversar hoje sobre o extrativismo animal e o extrativismo vegetal, que juntos realizam mais ou menos 20% da geração de renda extrativa para os estados, o que dá aproximadamente 400 milhões de reais todos os anos. A gente está falando, então, gente, de valores que são declarados, ou seja, valores oficiais que a gente obtém a partir de dados oficiais do IBGE, dos estados, das secretarias de fazenda dos estados, etc. E a gente tem que se lembrar que existe um alto índice de sonegação de informação. Portanto, esses valores provavelmente são bem maiores do que isso, mas oficialmente a gente está falando em torno de 400 a 500 milhões de reais anuais. Bom, o extrativismo ele pode ser exercido de uma forma oficial, legal, organizada, geralmente por empresas, né? Utilizando modelos de governança bastante centralizados e com alta intensificação tecnológica e muito valor agregado. Entretanto, o extrativismo ele é amplamente exercido na Amazônia por uma parcela bem grande da população de forma muito difusa, muito precária e não oficial, e muitas vezes de forma ilegal.
é uma atividade que é desorganizada e que tem pouca, se tem, intensificação tecnológica e, portanto, tem muito baixo valor agregado. Mas, apesar dessa ideia geral, dessa visão geral de extrativismo, eu hoje quero trazer uma história para basear minha argumentação a respeito de uma nova visão sobre o extrativismo na Amazônia. Eu vou falar para vocês sobre o histórico do manejo de base comunitária da pesca do pirarucu que a gente tem desenvolvido nos últimos 20 anos. Bom, o pirarucu é uma espécie que vem sendo explorada localmente desde o século XVI, logo no início da colonização dessa região. Aqui eu trago para vocês uma gravura feita em meados do século XIX, que mostra bastante bem o imaginário europeu a respeito da espécie. Nós estamos vendo um índio sentado sobre o corpo de um pirarucu gigantesco. Né? Isso ilustra muito bem o ideário do europeu colonizador. Entretanto, a espécie só foi formalmente descrita no século XIX. Tá? Uma espécie muito grande, de mais de 3 metros de comprimento, e que pode pesar até mais de 180 quilos, às vezes um pouco mais que 200 quilos. Portanto, realmente uma espécie muito grande. Não tão grande quanto aquele imaginário do colonizador europeu, mas ainda assim uma espécie muito grande. Bom, naquele mesmo período em que aquelas gravuras vinham sido feitas e a descrição oficial da espécie vinha sido feita, o pirarucu já era uma espécie intensamente explorada para consumo e venda na Amazônia inteira, como, por exemplo, nessa fotografia que foi tirada no final do século XIX. E, ao longo do século XX, como no caso dessa fotografia no início do século XX, essa exploração se manteve intensa, até que no final do século XX, a gente já encontra a maior parte dos mercados oferecendo apenas pequenos indivíduos, indivíduos juvenis, ou seja, indivíduos que mal passavam de 120 centímetros de comprimento, numa espécie que pode atingir até 3 metros de comprimento. Isso exemplifica bastante bem o grau de colapso que se encontrava a pesca do pirarucu em fins do século XX. Isso se deu especialmente por causa da sobrepesca que a espécie sofreu devido à introdução de novas tecnologias de pesca, uma coisa que veio acontecendo paulatinamente a partir dos anos de 1950, mas especialmente nos anos de 1970, onde essa introdução de novas tecnologias foi muito forte. Por causa disso, a espécie passou a ser considerada ameaçada. Né? Muito embora a IUCN ainda considere a espécie DD, ou seja, Data Deficient, portanto, não temos conhecimento suficiente sobre a espécie, desde o final dos anos 70, a espécie já estava listada no apêndice 2 da CITES, que é aquela Convenção de Comércio Internacional de Espécies. Espécies listadas no apêndice 2 não podem ser comercializadas. E também está listado no Brasil em Near Threat, ou seja, uma espécie quase ameaçada. Por causa disso, a partir dos anos 80, essa espécie começou a ser a pesca dessa espécie começou a ser regulamentada pelo governo e, a partir dos anos 90, ela passou a ser proibida pelo governo, especialmente no estado do Amazonas. E aí, entretanto, nos primeiros anos do século XXI, a espécie volta a apresentar um crescimento populacional significativo em muitas partes da Amazônia. E esse tipo de imagem bonita que eu estou mostrando para vocês passa a ser muito mais comum. Então, o que foi que aconteceu nesse intervalo de aproximadamente 20 a 25 anos que mudou tão radicalmente o status dessa espécie? Vamos ver. Bom, entre 1993 e 1998, o Instituto Mamirauá deu início a um grande programa de pesquisa científica na região de Tefé, no Médio Solimões, no estado do Amazonas, visando conhecer melhor essa espécie, a sua biologia, a sua ecologia, a sua pesca, e também começamos a coletar e validar
o conhecimento tradicional, o conhecimento tradicional local a respeito dessa espécie. E com base nesse levantamento de informações, em 1999 foi criado um pequeno projeto piloto em apenas uma comunidade ribeirinha para a gente estabelecer um sistema de pesca manejada, um sistema de comanejo, ou manejo compartilhado com base comunitária, com planos de manejo anuais. Esses planos de manejo estavam apoiados no levantamento populacional anual, cuja metodologia está baseada no conhecimento tradicional local, também baseado num sistema de cotas máximas de retirada, um sistema de zoneamento das áreas de pesca e de preservação, o respeito ao tamanho mínimo de captura e controlando os tamanhos das malhas das redes utilizadas pelos pescadores, a proteção da espécie durante o período reprodutivo e a proteção dos corpos d'água onde essa pesca acontece. E esse piloto de 1999 foi muito bem sucedido. E esse sucesso local gerou um reconhecimento e uma replicação locais muito nítido que aconteceu entre os anos de 2000 e 2002. Ou seja, outras comunidades de dentro da reserva Mamirauá também começaram a repetir esse procedimento de sucesso. E foi finalmente em 2002 que começaram a aparecer os resultados muito consistentes dessa atividade. Em primeiro lugar, a gente começou a ver um crescimento muito consistente da população de peixes e, por outro lado, a gente começou a ver uma geração de renda muito maior para os pescadores, quando comparados com o período anterior. Então, entre 2003 e 2006, a gente começou a ver um maior reconhecimento local e houve uma rápida multiplicação de 3 ou 4 para 11 sistemas de manejo acontecendo ali naquela região do Médio Solimões, todos sob a assistência do Instituto Mamirauá. O que estava acontecendo? Que, de uma forma geral, a gente via que, ao final de 3 anos, em cada um dos locais onde o projeto estava acontecendo, os estoques pesqueiros se recuperavam. Após 5 anos consecutivos, a gente tinha, às vezes, até 400% de crescimento populacional dos pirarucus. Então, voltou a aparecer aquele monte de pirarucus enormes, e não apenas aqueles pirarucus pequenininhos do início da conversa. O sistema de governança dessas associações de pescadores é baseado em comitês de manejo, onde existe uma associação de líderes comunitários com as autoridades do governo, e eles juntos celebram acordos de pesca que são oficializados, são publicados oficialmente e que passam a ser vigentes a partir daquele momento. Uma outra coisa muito importante do ponto de vista social é que não apenas as comunidades têm esse poder nas mãos, como a gente consegue assim promover uma maior equidade de gênero. Antes do início do manejo, apenas 5% dos participantes da pesca de pirarucu eram mulheres. Atualmente, quase 40% dos beneficiários da pesca, dos participantes da pesca do pirarucu, são mulheres. Quase 50%. A gente acha que é muito possível que o número de 50% seja atingido nos próximos anos, o que é muito positivo do ponto de vista social. A demanda social por essas iniciativas começou a crescer muito, porque esse sistema de pesca começou a ficar bastante famoso. E a gente começou a receber demanda por replicação de várias partes da Amazônia. Só que o Instituto Mamirauá é um instituto pequeno, a gente não tem capacidade de sair dando suporte técnico-científico para um número tão grande de comunidades. Então, a solução encontrada foi a criação de cursos de capacitação em manejo participativo de recursos pesqueiros, geralmente oferecidos para técnicos e líderes comunitários que sejam capazes de multiplicar essa ação nas suas zonas de origem. Essa iniciativa começou em 2008 e ela é oferecida anualmente, esses cursos são oferecidos anualmente. Em todos esses pontinhos vermelhos aí, nós temos alunos que já participaram dos cursos do Instituto Mamirauá.
E a partir de 2010, a gente começou a ver a multiplicação dessas iniciativas. Tá? Todos esses pontinhos amarelos aí são pontos onde a gente sabe que essa iniciativa está sendo replicada. Algumas vezes seguindo muito criteriosamente todas as orientações que foram passadas, em outros casos não tão religiosamente seguidos esses critérios, mas, enfim, o modelo está se replicando bastante. Não apenas dentro do estado do Amazonas, mas nos estados vizinhos e também nos países vizinhos da Pan-Amazônia. O Estado, entretanto, só consegue dar suporte direto àqueles manejos de pesca que estão acontecendo ali no Médio Solimões, imediatamente sob a influência do Instituto. Todas as outras iniciativas são tocadas por instituições locais, associações de pescadores, sindicatos, etc. Mas o Instituto Mamirauá permanece dando suporte direto apenas a esses 11 sistemas. Se eu não me engano, já não são 11, são aproximadamente 14. Tá? Bom, desses 11 sistemas, que é o que eu mostrei para vocês na figura anterior, a gente está atendendo a 35 comunidades, a 3 associações de pescadores urbanos e a um sindicato de produtores, somando mais de 1.500 pescadores. E as suas famílias, né? Então, a gente tem, em média, 5 a 6 pessoas por família. A produção anual hoje já é de mais de 600 toneladas. A gente começou em 98 com apenas 3 toneladas e em fins de 2017 já eram mais de 600 toneladas, desculpa, em 2018, e já houve uma injeção de mais de 4 milhões de dólares na economia local. Desculpa, gente. Muito bem. A pesca manejada do pirarucu é muito bem sucedida e ela já começa a ter contato com outras cadeias produtivas. Aqui a gente está vendo nessa figura a pesca sendo representada na figura superior, mas no extrato médio. Nós temos a culinária, que é algo que está crescendo bastante, principalmente no sul do Brasil, a alta culinária, e embaixo o aproveitamento do couro beneficiado. São artigos de alto luxo que são vendidos em lojas em vários centros urbanos no Brasil e também no exterior. E aqui eu quero mostrar algumas comparações interessantes. Esse aqui era o estado em que o animal era beneficiado após a sua pesca, de uma forma bastante pouco tecnológica e bastante pouco sanitária. Tá? E ao longo dos anos, a gente foi introduzindo alguns conceitos de saúde e qualidade sanitária do produto, junto com alguma tecnologia, e em vários lugares diferentes da Amazônia você já pode ver essa realidade, que é a tecnologia mais intensa sendo utilizada para melhorar a qualidade do beneficiamento e, portanto, melhorar a qualidade sanitária do produto final. Você pode ver que não é mais tão incomum como era antigamente você encontrar o animal sendo recepcionado e pré-beneficiado em ambientes mais controlados, com as pessoas usando os seus EPIs e também locais como os frigoríficos, onde os animais são finalmente beneficiados e recebem o certificado de inspeção para poder ser comercializados. Da mesma maneira, a gente pode falar sobre a comercialização. Antes a gente via os animais sendo oferecidos, parte dos animais sendo oferecidos em feiras de muito pouca higiene e muitas vezes ilegais, ou franco comércio ilegal, que aqui vocês estão vendo nessa imagem aqui à direita, que é um conjunto de mantas salgadas de pirarucu que foram apreendidas pelas autoridades de meio ambiente há alguns anos atrás. Esse era o cenário anterior. E agora o cenário atual da comercialização também é bastante diferente. Os produtos são oferecidos em bancas higienizadas, os vendedores já apresentam
uma série de aparatos para preservar a qualidade do produto, e isso tem trazido essa pequena introdução, esse pequeno aumento na intensificação tecnológica da cadeia, tem trazido grandes lucros para os produtores e comerciantes envolvidos nesse processo. E agora eu quero retomar aquela nossa conversa a respeito do extrativismo animal e vegetal. A gente percebe, então, que ele não precisa mais ser visto apenas como uma atividade desorganizada, informal, ilegal e de segunda. Ele pode ser entendido de uma outra maneira. E eu quero trazer para vocês outros aspectos sobre o extrativismo que são importantes e que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, ele pode garantir a segurança alimentar e abrigo para boa parte da população amazônica. Muitos desses itens estão na base de práticas culinárias tradicionais, que é um aspecto fundamental da cultura local, que não pode ser ignorado. Além disso, a gente sabe que produtos extrativos são importantes como insumo para outros processos econômicos, ou seja, envolvem outras cadeias de produção, outras cadeias de valor, e é uma atividade que tem alta capilaridade, portanto, consegue distribuir de uma maneira muito melhor e mais democrática os benefícios que a natureza pode prover para nós humanos. Eu trago aqui outros exemplos, e são exemplos, do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo a experiência da exploração dos fungos, dos cogumelos naturais na Amazônia, utilizado na alta gastronomia em vários centros urbanos do Brasil, em decorrência de importantes pesquisas desenvolvidas pelo INPA, enquanto que do lado direito da tela vocês encontram a hoje já famosa indústria de exportação de açaí, que também foi desenvolvida a partir de pesquisas importantes desenvolvidas tanto pela Embrapa quanto pelo Museu Guild. Então, todos esses exemplos que eu estou mostrando para vocês são exemplos de instituições de pesquisa que devotaram seu esforço para entender e aperfeiçoar sistemas tradicionais de produção extrativa que injetam uma pequena intensificação tecnológica nesses processos, torna esses processos legais, oficiais, formais e dignos de gerar uma renda muito mais significativa do que ela gerava antes do processo ser intensificado. No Instituto Mamirauá, a gente não faz apenas a pesca manejada do pirarucu. Ao longo dos anos, nós já produzimos protocolos de manejo para mais de 50 espécies. Aqui, nessa figura, eu estou mostrando apenas as espécies animais que estão sendo alvo dessas estratégias. Os peixes, os répteis e crustáceos, aqui na costa da Amazônia, na costa atlântica da Amazônia. Então, a gente está vendo uma modalidade organizada e tecnologicamente mais intensiva de extrativismo. E a gente pode dizer que essa modalidade já está se tornando uma alternativa viável para o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia. Não para sustentar grandes companhias, mas para dar desenvolvimento socioeconômico capilarizado para o pequeno produtor, para as pequenas comunidades rurais que estão e sempre estiveram muito colocadas à margem do desenvolvimento na Amazônia. Entretanto, essa modalidade, que foi tão bem sucedida ao longo desses últimos 20 anos, vem enfrentando desafios muito fortes que são decorrentes do desmonte do aparato de controle ambiental governamental que existia antes e de uma crescente desvalorização das populações tradicionais. Ribeirinhos, indígenas, quilombolas, seringueiros, quebradores de coco, enfim, grandes e importantes segmentos da sociedade brasileira, que são a parte da nossa sociobiodiversidade, estão sendo colocados de lado. E isso é um grande problema nesse momento. As populações tradicionais e a conservação da biodiversidade precisam de um suporte maior da sociedade, não apenas do governo, da sociedade como um todo. E só assim a gente vai ser capaz
de consolidar essa tendência de crescimento dessas estratégias alternativas para o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia, de modo que a região não fique refém daqueles eternos ciclos extrativos que existiam antes, que estavam na mão dos patrões que exploravam os recursos e os vendiam para o exterior, ou para o atual modelo de industrialização centralizada, onde o desenvolvimento fica, na verdade, e os benefícios ficam na mão de poucos industriais. Bom, eu sempre gosto de falar que cada um de nós faz a diferença, porque nós todos somos sementes e a gente é capaz de semear o mundo que a gente quer colher. Tá? E, bom, esse é meu recado, é a minha conversa com vocês hoje. Eu agradeço muito pela atenção. Se vocês quiserem, vocês podem me contactar para tirar alguma dúvida nesse e-mail que está aqui na tela. Muito obrigado.